Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre contas, né? Contas que a gente tem com necessidades ou aqueles fatores muito importantes, que são as necessidades básicas que a gente tem. Sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Hoje, especificamente, a gente vai ter como objetivo conversar sobre o que é necessário na nossa vida e o que é supérfluo. Claro que tem muita coisa supérflua que é muito bom. Quem não gosta de ter o supérfluo? Só que dentro de um orçamento a gente tem que tomar muito cuidado com essas despesas que são supérfluas, porque eu posso destruir o meu orçamento exatamente se eu começar a ter muito supérfluo dentro de lá. Então a gente precisa diferenciar o que é uma necessidade e o que é um desejo, né? Isso nós precisamos ter muito claramente na nossa vida. O consumo equilibrado entre a razão e a emoção. Muitas vezes você vai comprar alguma coisa que é uma necessidade, só que você tem lá dois produtos e você às vezes compra o mais caro exatamente pela emoção que você tem lá, porque os dois produtos vão fazer a função que você quer, só que às vezes você vai pela emoção e acaba gastando mais do que você deveria. E a gente vai caracterizar um termo que provavelmente é um termo novo para vocês, que é troca intertemporal. Já vamos ver o que é isso. Então vamos lá. Começando, diferenciar primeiro o que são as necessidades e o que são desejos. Vamos pensar primeiro o seguinte: você acha importante saber que queremos comprar algo por necessidade ou apenas por desejo? Isso é importante? Eu tenho certeza que sim. Muita gente às vezes vai fazer compras e vai por impulso, não pensa na compra. Ou vai até no supermercado, tem uma lista de compra e vai olhando, eu desejo tal coisa, eu quero tal coisa. E às vezes não compra exatamente aquilo que deveria estar faltando dentro do armário. Então é bastante importante a gente fazer a diferenciação do desejo e a necessidade. Então vamos caracterizar isso para ficar mais fácil da gente diferenciar um outro. Necessidade é algo que não depende do nosso desejo. Ela se refere ao que é indispensável para a nossa vida. Aquele caso que eu sempre digo, né? Vai para o supermercado sem um planejamento, compra um monte de coisa e o sal que estava faltando acaba não comprando. Por quê? Porque viveu mais no desejo do que na necessidade. O desejo tem a relação com o que queremos possuir, usufruir e mesmo objeto de desejo que não é assim tão necessário. Aquilo que eu dei o exemplo. Às vezes você tem dois objetos, os dois objetos têm a mesma função, só que um dá um desejo maior. Às vezes o celular, de uma grife, esse tipo de coisa, e você acaba comprando exatamente porque é de uma grife, de um lá, mas o celular genérico lá faz o mesmo papel. Então a gente tem que tomar cuidados na hora de consumir, muito importante. Então, mas é muito importante entender que os nossos recursos podem e devem satisfazer as nossas necessidades e os nossos desejos. Não tem problema você ter o desejo de possuir um determinado objeto, um determinado bem. Isso é salutar. Se você tem uma vida equilibrada financeira, você pode se planejar para poder atingir esse objetivo. Mas você tem que estar muito claro do que você está fazendo, esse desejo, se ele cabe ou se ele não cabe no seu orçamento. Realizar o nosso desejo, então, não é algo ruim, é algo às vezes muito salutar e que faz a gente ter uma vida bastante saudável. Mas nós temos que sempre buscar o que a gente chama de um equilíbrio financeiro também. Se a gente não tiver um equilíbrio entre a necessidade e o desejo, com certeza o nosso orçamento vai entrar numa espiral negativa e, consequentemente, vai fazer com que a nossa vida financeira vira uma verdadeira bagunça. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Pense rápido. Qual a necessidade e desejo de consumo que você tem hoje? Pensa um pouquinho. Quais são coisas que realmente você precisa e aquilo que é só desejo? Primeira coisa, sempre a gente tem que pensar a respeito disso. Ter muito claro o que realmente eu preciso para viver e aquilo que são desejos, que eu conseguiria viver sem aquele bem, tá? Não estou dizendo para você ir lá e se eu virar um eremita no meio lá e não consumir nada, não é isso. É ter inteligência de saber consumir dentro de uma perspectiva até mesmo de cuidar do meio ambiente, que é extremamente importante. Então, vou fazer agora um exercício com vocês aqui. Eu tenho vários
objetos, fatores que a gente tem no nosso dia a dia de consumo, que são necessidades, e outros são apenas desejos. A gente vai organizar eles separando o que é necessidade e o que é desejo. Tenho dois quadros aqui, um das necessidades e outro desejo. Vou dar um tempo para vocês organizarem e colocarem o que é necessidade e o que é desejo. Depois a gente já volta a conferir como é que vocês fizeram essa divisão. Se conseguiram organizar, gente, é um exercício bastante interessante, a gente listar tudo que a gente consome no mês e ver o que é necessidade e o que é desejo. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Mas aqui a gente vai ter um apanhado aqui. Então vamos lá. Necessidades: moradia, transporte, alimentação, saúde, roupas, lazer e exercício físico. Mas lazer? Claro, gente. Se você não tiver lazer, você não vive. Você vai viver estressado. A gente precisa disso. Assim como exercício físico, às vezes o gasto na academia, não é um supérfluo, porque você está cuidando da tua própria saúde. Desejo: jogos online. Dá para viver sem? Dá. Às vezes você pode pegar, em vez de pagar o jogo, ver aquele jogo que é de graça, né? Free. Casa própria. Opa, mas casa própria, professor, não é uma necessidade? Não. Você pode viver pagando aluguel, porque às vezes quando você vai pagar a casa própria, às vezes normalmente é mais caro do que um aluguel. Então temos que saber o momento, mas é errado? Não, um desejo que todo mundo tem, o mundo tem esse desejo, mas tem que saber quando a gente vai atingir esse desejo. Skate, obviamente, dá para viver. Cirurgia plástica, mais ainda, apesar do nosso país ser o segundo país que mais cirurgia plástica faz. A academia de ginástica. Você pode não fazer o exercício, mas não na academia. Vai numa academia popular, que tem, às vezes, numa praça, ou vai correr, que você vai conseguir também entrar em forma. Comer em restaurante, calça de marca, aquilo que eu já comentei, né? Ter duas calças, uma de grife e outra não de grife. As duas vão fazer o mesmo efeito, né? Mas eu quero essa? Não tem problema, mas eu tenho que me planejar. Viagem para a praia, dá para fazer uma viagem aqui pertinho, aproveitar no parque no final de semana. Aqui em Curitiba a gente tem muito parque, tenho certeza na cidade de vocês também tem. E é um lazer bastante importante. Então, o que a gente tem que ver? Nós temos que analisar essa expressão aqui. Consumo equilibrado entre razão e emoção. Que sentido, que pensamento desperta na gente? Exatamente, a gente precisa ter um equilíbrio. Olha o exemplo aqui, né? Várias pedras em relação a uma pedra maior, um peso maior.
Se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente não tem uma felicidade financeira e uma felicidade de modo geral dentro da nossa casa se a gente tiver um desequilíbrio, né? Vocês já devem ter presenciado várias brigas, às vezes, que acontecem exatamente pelo desequilíbrio financeiro que tem dentro das famílias, né? Ó, vamos ver um exemplo aqui, ó. Paulo tem 15 anos e se desloca da casa até a sua escola de bicicleta. O pneu da sua bicicleta rasgou e ele não pôde ser reparado. Precisa ser substituído por um novo. Paulo não tem a receita mensal, não tem uma receita mensal. E sua família também não pode arcar com essa nova despesa dos próximos 3 meses. Pensando nas alternativas que ele tem para comprar um novo pneu, Paulo chegou à conclusão que precisa cortar algum gasto e economizar dinheiro para ele poder trocar o pneu. Tranquilo? Já entendemos a situação. Estudando as despesas mensais, Paulo percebeu que sempre consome alguma coisa na cantina comercial da escola e gasta aproximadamente R$ 5,00 por dia com esses lanches. A escola de Paulo fornece a merenda gratuita. Então ele pode comer a merenda e economizar esse dinheiro que ele está gastando na cantina comercial. É uma maneira dele contribuir. Preencha a tabela que eu tenho aqui e verifique quanto que o Paulo pode economizar, por exemplo, durante o mês de março, né? Quanto que ele poderia estar economizando apenas com lanche. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos a discutir se esse caso já resolve o problema do pneu da bicicleta do nosso Paulo.
Então nós vimos aqui uma possibilidade que o Paulo pode economizar. A gente nem falou quanto custa o pneu, a gente se preocupou em como que ele pode atingir. Ele nem foi ver quanto que é o pneu, mas primeiro ele precisa ver aonde vai vir esse dinheiro. Então dá uma olhadinha aqui no planejamento, vamos ver se vocês pensaram igual eu. Então na primeira semana, 5 dias letivos, cada dia letivo ele economiza 5, então 25. Na segunda semana, os mesmos 25, na terceira semana, na quarta e na quinta, que março teve 5 semanas. Então, portanto, ele conseguiu economizar durante um mês R$ 115. Provavelmente esse dinheiro já vai ser suficiente, ou vai faltar muito pouco, para ele trocar a bicicleta. Vocês viram que ele próprio conseguiu achar uma solução dentro das despesas. Às vezes você pode não ter uma receita para contribuir no teu orçamento familiar, mas você contribui economizando nas suas despesas que você contribui dentro da família. Então é uma maneira também a gente buscar um equilíbrio financeiro, né? Então não é errado querer coisas não essenciais, porém a gente precisa ter muito planejamento para a gente conseguir atingir isso, né? Se eu tenho espaço ou não, comprar uma calça de grife ou uma calça que seja igual, semelhante e que vai fazer o mesmo efeito que é nos vestir. Isso vai depender exatamente se o nosso orçamento permite você ter aquela calça de grife que você tanto quer, aquele tênis que você tanto quer. Não é errado, porém tem que se planejar muito bem para não gastar simplesmente pela emoção. Vamos ver a seguinte situação. Imagine que você quer comprar um produto de informática no valor de R$ 1.000. Mas você já só tem R$ 600, já tem R$ 600 guardado. Ou seja, faltam R$ 400 para você comprar esse produto de informática que você quer. Então, o que você poderia fazer para chegar nesse valor? Uma pergunta que tem que se fazer. Ou, quais as vantagens e desvantagens de comprar um produto imediatamente ou esperar para economizar o que falta para depois conseguir comprar? Porque às vezes você pode comprar imediatamente, mesmo não tendo dinheiro total. O que você vai ter que fazer? Parcelar, muitas vezes pagando juro, não é verdade? Mas daí você pode adquirir. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens de eu ter esse produto agora ou esperar alguns meses para poder atingir isso? A gente tem que sempre fazer esta análise. Você estuda seu orçamento e avalia se é possível poupar, por exemplo, R$ 100 por mês para comprar esse produto que está faltando. Assim, você levaria 4 meses para atingir os R$ 1.000, porque você já tem 600, depois de 4 meses você já atinge isso dali. E durante esse período, o que você poderia fazer? Você poderia colocar esse dinheiro de R$ 600 a juro, ou seja, depois de 4 meses você tem um dinheirinho a mais, além do R$ 1.000 que você queria atingir. Ou você quiser imediatamente, a necessidade às vezes é muito grande, o que você tem? Manipular o tempo. E para a gente manipular esse tempo, a gente vai ter que fazer um empréstimo. E normalmente a gente vai ter que pagar um juro. Ou seja, a gente vai ter que lembrar que também vamos ter essa despesa dos juros sobre os R$ 400 que você não tinha. Então temos que tomar bastante cuidado. Anote então aqui, o exercício que vocês vão fazer agora, quais são as vantagens e desvantagens para esperar adquirir um produto de informática e quais seriam as desvantagens dessa espera. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e depois eu venho com as minhas observações aqui e nós comparamos o que vocês produziram com o que eu vou propor.
pensar nas vantagens e desvantagens são muito importantes para a gente equilibrar melhor as nossas compras. Então vamos lá. Quais seriam as vantagens? A vantagem de esperar, nós vamos se manter dentro do nosso orçamento. Aplicar o nosso dinheiro por esse mês, por esse período e, consequentemente, podemos até ter uma renda extra com os juros, né? E não contrair dívidas. As desvantagens, só ter acesso ao bem depois de 4 meses. E o preço do produto, depois de 4 meses, pode aumentar, é uma desvantagem. Bem, mas e se eu adquirir antes? Quais seriam as vantagens e desvantagens? A vantagem é que eu vou ter o bem imediatamente. A desvantagem, comprometer parte da renda para quitar o crédito, além de possivelmente ter que pagar juro, né? Então essas seriam as desvantagens da gente trabalhar. Vamos para aquele termo no início da aula que a gente falou da troca intertemporal. Esse termo talvez seja muito novo para vocês, mas o que seria? Ele define exatamente as consequências que nós vamos ter, que nós tomamos hoje, da decisão que a gente toma hoje de compra, em relação à nossa vida futura. Então, sempre é uma troca intertemporal. Esse exemplo de eu comprar algo de informática e comprar agora ou esperar um tempo a fazer. Tudo isso tem consequências e vantagens e desvantagens. Vai depender exatamente de eu equilibrar esse conceito. Então, é um termo bastante importante para a gente compreender, que é fazer uma análise. Não tem nada errado de você fazer essas compras. Só que você tem que fazer uma análise se vale a pena, nessa nossa troca intertemporal, dos ganhos que você vai ter antecipando essa compra ou esperando essa compra. Você vai equilibrar e vai ver qual que seria mais vantajoso dentro do seu consumo e do seu planejamento financeiro que tem. Então, aqui do Pai Rico e Pai Pobre, aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com as suas emoções. Um pensamento bastante importante para tomar decisões. Nesse vídeo a gente comentou especificamente sobre a necessidade, é aquilo que nós realmente precisamos. E o desejo é aquilo que a gente quer ter, mas não há uma necessidade extrema naquele momento específico que a gente está falando. Na hora de consumir, devemos realizar os cálculos e planejamentos para ver se nós vamos ter problemas financeiros logo à frente. A troca intertemporal é aquela onde você vai analisar as consequências da tomada de decisão de antecipar uma compra que ainda você não tem dinheiro em relação a esperar para você acumular o dinheiro e comprar à vista. Nesse vídeo a gente falou especificamente sobre compras entre necessidade e os supérfluos, que a gente não tem aquela necessidade que é o nosso desejo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.